Graça e paz, meus irmãos, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o pastor Alessandro, pastor da Igreja Evangélica Nossa Missão. Eu quero compartilhar, irmão, esta direção para a tua vida. Também como representante, irmão, e responsável pelo Seminário Teológico e também, irmão, para o Ministério Apologético transformado pela palavra. Eu quero compartilhar algo com você aqui, irmãos, uma pergunta assim que fizeram e eu quero compartilhar com você. A pergunta é a seguinte: entre a morte e a ressurreição, os mortos permanecem inconscientes, ou seja, irmão, dormindo? Eu quero aqui, irmãos, compartilhar com você a respeito disso. Olha só, segundo as Escrituras, irmãos, olha só, após a morte, irmão, a consciência das coisas, irmãos, que nos cercaram durante a vida. Porque, irmão, estou com a Bíblia aberta aqui e nós vamos ver, irmão, em Lucas, capítulo 16, versículo 27 até o 30. Ou você pode estar lendo, irmão, a partir do versículo 19, e aí você vai até o 30. Lá relata, irmãos, você vai ver, alguns relata como parábola. Mas, irmãos, ali não é uma parábola. Jesus, ele cita nome. Ele explica, irmão, de algo após a morte, irmão. Ele explica o que acontece. E aí, irmãos, as pessoas querem invalidar a palavra de Jesus, irmão. Então é Jesus que está falando. É o próprio Cristo falando. Então, irmão, ali você vai ver que Jesus relatando, o rico, irmão, olha só, o rico quando ele está no Hades, ele lembra, irmão, olha só, ele lembra ali de Lázaro. Ele lembra de Lázaro, dos bens que ele recebeu, olha só, irmão, recebido em sua vida. E logo em seguida você vai ver, irmão, que ele lembra das quantidades de irmãos que ele possuía. Então, olha só, ele lembra de todas essas coisas aí. Então, a pergunta que eu tinha aqui compartilhado com você é o seguinte: entre a morte e a ressurreição, os mortos permanecem inconscientes? Então, segundo a Bíblia, já dá aqui uma explicação que não. Ele fica consciente, irmão, lembrando de tudo a qual, irmão, ele cometeu. O rico, já falando, ó, ele lembrou de Lázaro, ele lembrou dos bens recebidos em vida e ele lembrou da quantidade de irmão que ele possuía. E aí um outro texto para corroborar conosco está, irmão, em Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 9, nós vamos ver, irmão, a partir do versículo 9 ao 11, você vai ver almas, irmãos, que estão clamando por justiça, debaixo do altar de Deus, clamando por justiça diante de Deus. Então ele está bem consciente, irmão, clamando por aquilo que tinha acontecido em seu passado e clamando diante de Deus por justiça. E aí você vai ver, irmão, que a Bíblia, as Escrituras Sagradas, irmão, ela nunca menciona almas, irmãos, que estão dormindo. Antes, irmãos, são corpos, irmãos, que dormiam e foram ressuscitados. Você vai ver um texto assim interessante, irmão, lá em Mateus capítulo 27, a partir do versículo 51 em diante. Aí você vai fazendo a leitura lá. E mais um outro texto para corroborar com isso, você vai ver, irmão, que o apóstolo Paulo, ele desejava partir, irmão, para estar com o Senhor. O que, segundo o apóstolo Paulo, irmão, era melhor do que esta vida. Isso se encontra, irmão, lá em Filipenses, capítulo 1, na epístola de Filipenses, a epístola do apóstolo Paulo a Filipenses. Olha só, capítulo 1, a partir do versículo 22 e diante. Paulo falando que ele desejava partir. Ele desejava partir para estar com o Senhor, que segundo ele era melhor, irmão, era melhor do que esta vida. E aí você vai ver, irmão, logo em seguida, é um outro texto para corroborar, você vai ver que o apóstolo Pedro afirmando que ele estava prestes a deixar o seu tabernáculo, lá na segunda epístola de Pedro, irmão, olha só, capítulo 1, versículo 13 em diante, ele afirmando, dizendo que estava prestes a deixar o seu tabernáculo. E tabernáculo, segundo o apóstolo Paulo, irmão, é o corpo. E aí, segundo o apóstolo Paulo, é o corpo corroborando com Pedro. E aí lá você encontra na segunda carta, irmão, do apóstolo Paulo, segunda carta do apóstolo Paulo, aos Coríntios, capítulo 5. Aí você lê do versículo 1 ao 2, aí lê o versículo 4 e aí depois o 6 ao 8. Ou você lê do 1 ao 8 direto, você vai entender muito bem isso. Então, irmão, e aí a pergunta que fica é: como poderia, irmão, ser melhor
Se após a morte, irmão, não há consciência. Fica essa pergunta para você, essa indagação. Pedro está falando que, afirmando de que prestes a deixar esse tabernáculo. Paulo falou que queria partir para estar com o Senhor. Tá, aí eu repito de novo a pergunta. Como poderia ser melhor se após a morte não há consciência? E ele falou que queria deixar e o outro falou que estava prestes a deixar o seu tabernáculo. E aí, irmão, também um outro texto para corroborar, irmão, é em Lucas. Em Lucas, irmão, nós vamos ver o ladrão arrependido na cruz. Quando Jesus fala para ele que naquele dia, o ladrão arrependido naquele dia, ele se arrepende e ele reconhece que Cristo, irmão, é o Salvador. E aí ele fala para Jesus. E aí Jesus fala para ele que naquele dia ele estaria com ele no paraíso. Então quer dizer, irmão, que após a morte do ladrão na cruz arrependido, ele, irmão, naquele mesmo dia, ele foi para o paraíso, irmão. Então aí fica, irmão, para esse pequeno, irmão, explanação, essa pequena explanação, para que você, irmão, compreenda agora, estuda todos esses textos, que após, entre a morte e a ressurreição, os mortos permanecem conscientes, ou seja, dormindo. Não, irmão, fica assim, bem consciente. Tem texto bíblico, irmão, que comprova isso. Então, você que está me ouvindo, que já, irmão, é servo de Deus, irmão, essa é a nossa esperança. E para você que não tem ainda, irmão, e não está no caminho do Senhor, não tem Jesus na tua vida, e não está no caminho do Senhor, irmão, fica a dica para você. Você tem que fazer tudo isso em vida. E olha só, irmão, eu quero que você leia Romanos capítulo 1, versículo 17, Efésios capítulo 2, versículo do 8 ao 9 e Tito capítulo 3, versículo 5. Leia todos esses versículos, irmão, e venha para os pés de Jesus, irmão, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. Você não sabe o que pode, irmão, acontecer daqui para frente. Mesmo ainda você falando ou colocando as suas próprias doutrinas, e achando que é assim que a salvação acontece. Não. Então, após a morte, irmão, você fica bem consciente, irmão, do que você fez aqui. Só que depois, após a morte, irmão, não há mais, irmão, esperança. Não tem como mais aceitar a Jesus. Não tem como mais, irmão, voltar, irmão, e querer se arrepender, tá bom? Então, que Deus abençoe a tua vida. Você tem que aceitar a Jesus em vida agora. Confessar que você é pecador, como aquele ladrão na cruz, irmão. E você vê que o paraíso ali, você vai ver não que ele seja inaugurado com um ladrão, mas você vê, irmão, os piores dos piores, irmão, Jesus perdoou o pecado dele. E talvez você está se sentindo assim, mas Jesus, ele perdoa o teu pecado, irmão. E você reconhecendo que é pecador, irmão, pode ter certeza, após morrer, irmão, diretamente, você vai para o paraíso e bem consciente, tá bom? E aqueles, irmãos, que rejeitam Jesus, negou ao Senhor, virou as costas para o Senhor, irmão, a Bíblia fala que existe o inferno. Então, irmãos, você tem que aceitar em vida. Fique com esta palavra. Pensa bem nisso. Se após a morte há consciência. Quem dorme, irmão, como a Bíblia está mostrando ali, é o corpo, mas a sua alma fica bem consciente. Leia depois Lucas. Lucas, a partir do capítulo 16. Lê o capítulo 16 todo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Se tiver alguma dúvida, irmãos, compartilhe aí e se inscreva no nosso canal também, em o nome de Jesus, tá bom? Se tiver alguma dúvida e querer compartilhar, pode deixar a tua dúvida aí. E se quiser também, irmão, querer colocar um tema, eu estarei aí, irmão, compartilhando com vocês, tá bom? Então deixa a tua opinião aí, que é importante também, em nome de Jesus. E pode compartilhar este vídeo em nome de Jesus. Que Deus abençoe.